Hi guys, Jonas here. Many of my students and many people following me on YouTube and Instagram have been asking me the same question. Por onde eu devo começar? Eu começo pela gramática? Eu começo lendo livros? Eu começo assistindo filme? Mas filme é um nível muito alto. O que é que eu faço? Then I'm gonna answer this, or at least try to answer this logically now, alright? Já agradeço aí a curtida de todo mundo que está curtindo esses vídeos. Já agradeço também os comentários. Esses comentários me motivam mais a continuar com esses vídeos. E também me dão muitas sugestões interessantes. Várias das perguntas que vocês fazem por aqui me dão uma luz sobre o que as pessoas mais estão precisando quando estão querendo aprender inglês. E infelizmente, né, vendo aí tanta escola, tanto canal no YouTube prometendo: você vai aprender em 3 meses, é só você vir para uma masterclass e alguma coisa desse tipo. E na verdade você vai e não tem nada de concreto, simplesmente materiais para ser comprados e memorizar muita coisa. Então vamos lá. Por onde começar? Vamos entender primeiro o que é que uma pessoa precisa para aprender um idioma. Existem alguns passos, mas eu não gosto dessa expressão. Muita gente usa passos para aprender inglês. Por quê? Porque nada é assim. Eu tenho que primeiro aprender isso para depois aprender aquilo. Na verdade, tudo é ao mesmo tempo. Agora, claro que você não tem como simplesmente iniciar abraçando tudo, certo? Mas pense uma coisa. Algo que você prestou atenção hoje não significa que amanhã você vai prestar atenção em outra área e você não vai conectar com isso. Tudo é conectado. É um aprendizado cumulativo, certo? Então, a gente vai aprender um idioma. O idioma é algo natural do ser humano. O que é o idioma? É comunicação. Você tem o seu primeiro contato com o português lendo livros. Você nasce alfabetizado. Você primeiro se alfabetiza para depois aprender a falar. Ou você primeiro aprende a falar para depois se alfabetizar. Eu conheço analfabetos no inglês. Pessoas que foram morar em outros países ou aprenderam com séries, mas não sabem ler. Eu conheço pessoas que, mesmo sabendo ler, não conseguem escrever muito bem, mas conseguem se comunicar. Por quê? Porque assim como o analfabeto no Brasil, aprende a conversar, aprende a contar, entende números, entende situações, só não sabe a escrita. Qual é o principal? É se comunicar ou é escrever? Depende do objetivo de cada um, certo? Mas qual é a minha indicação? O primeiro contato que você deve ter com o inglês é com os sons do inglês. Porque se você for ler textos, aprender palavras, e aquelas palavras não tiverem sons, naturalmente o nosso cérebro vai excluir essa ideia. Por quê? Uma palavra escrita, vários garranchos que a gente olha, sem ter uma conexão com o som, não é idioma. Não é natural para a cabeça de um animal criado para se comunicar, como a gente foi. Então a primeira coisa que você deve ter é, mesmo que você não tenha tanta compreensão, tentar escutar o idioma, certo? Então, hoje em dia nós temos acesso a vários desenhos animados. Peppa Pig. Eu tenho um aluno novo, adolescente, até adultos e pessoas de terceira idade que aprendem muita coisa com um desenho como aquele. Por quê? Porque tudo que eles falam é visual. Uma criança aprende assim, tá com isso, e o pai diz: ei, não pegue no celular, solte o celular. A criança vai ligar com outro idioma ou vai ver a palavra escrita? Não, só vai ligar esse som estranho, celular, ou como a criança depois vem a pronunciar, a esse objeto, certo? Então a gente tem que treinar a nossa capacidade de associação primeiro. Claro, como nós somos adolescentes, adultos, e já temos essa tendência a prestar atenção na escrita, a gente já tem facilidade de compreender, até porque o alfabeto é o mesmo, você pode sim ter contato com o idioma falado e escrito ao mesmo tempo. Por exemplo, assistindo alguma coisa com legendas, certo? Principalmente desenhos animados, coisas mais simples. Agora, preste atenção. E podcasts, professor? Quando você fala com uma pessoa ao vivo, na sua frente, em pessoa, e você vê a boca dela se mexendo, é mais fácil ou mais difícil de entender do que quando você escuta o rádio? O ser humano não liga a comunicação apenas a sons, nós ligamos a imagens. Então a imagem de outra pessoa falando é muito importante. Tem gente que, agora eu vou prestar atenção, agora eu vou entender.
feche os olhos, coloca a mão nos ouvidos e não entende nada. Por quê? Porque talvez se tivesse com os olhos abertos, olhando o que está acontecendo, vendo as expressões, se a pessoa está com raiva, se não está, o que é que está acontecendo no fundo, talvez entendesse melhor. Certo? Então nós devemos começar a praticar o inglês mergulhando no inglês. E mergulhar no idioma não é mergulhar em livros apenas. Você pode ler, você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, como eu falei. O problema é que as pessoas estudam só livro. E aí não aprendem o que é de fato a coisa mais importante, que é comunicação. Faça um teste. Escolha um desenho, um filme, uma série e repita. Repita por uma semana ou duas e veja se aqueles sons não começam a ficar mais familiares para você. Legenda em português, professor? Claro que não. A gente já tem muito processo para fazer. Entender o visual, entender a história, entender contexto, entender sons, conectações a significados. Imagina se a gente ainda tiver que fazer isso no português e depois ligar o inglês. Dificulta muito mais. Então a gente tem que aprender o outro idioma e não a conectar o nosso idioma com o outro. Eu já conheci pessoas que falavam inglês e português e não sabiam traduzir. Isso é fantástico, significa que os dois idiomas funcionam como línguas maternas. Então, qual é o nível de inglês que você quer atingir? Se for só para uma coisa rápida, só um esparadrapo, vá por livros e aprenda frases decoradas, frases feitas prontas. Mas se você quiser realmente mergulhar no idioma e ser fluente daqui a um tempo um pouquinho mais longo, mas você quiser aprender o idioma de forma profunda, siga essa dica e você não vai se arrepender. See you on the next one. Bye!